Boa noite, pessoal! Você está vendo a reprise da nossa live com o Dr. Marco Antônio. Então, eu faço o convite para você ficar aqui com a gente, tá? E vamos lá assistir o vídeo até o final. Olá, gente! Vamos lá! Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, live de sexta-feira. Tô aqui animada, que hoje eu tô entrando de férias lá em Extrema. Mas daqui do Instagram eu não tô de férias, tá, gente? Eu tô aqui com vocês todos os dias. Então agora eu vou deixar aqui o acesso livre do Dr. Marco Antônio. E sejam bem-vindos aí o pessoal que tá chegando com a gente, tá bom? Vamos lá. Boa noite! Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Você tá me ouvindo aí? Tô ouvindo bem. Só me Aê! um pouco para dar tudo certo. Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos quem está entrando na nossa live de hoje, sexta-feira. Olha só, gente, é um dia aí que o pessoal já está meio cansado, né? Já está pensando aí no final de semana, mas hoje a gente tem um tema muito importante, né? A gente está aí com essa semana aí já de esquenta aí para o Dia dos Pais, né? Espero que vocês já tenham comprado aí o presente. E hoje a gente tem um convidado especial, tá? Então, bora aí, pessoal que tá chegando. Fala boa noite aí pro pessoal. E eu vou pedir agora pro nosso convidado especial se apresentar pra gente. Obrigada por você ter aceitado o convite, né? Em cima da hora. Imagina, Cássia, é um prazer, viu? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Tá? Pessoal, manda aí nos comentários. Se vocês não estiverem ouvindo ou vendo o doutor, vocês coloquem aí, tá bom? Isso, aí a Bora gente lá, coloca. então. Aí qualquer coisa a gente coloca o fone. Isso, Tá, fechou. Cássia. É assim, meu nome é Marco Antônio, eu moro em Atibaia, né? Eu sou médico aí da saúde, também da Prefeitura de Extrema, né? Faz 4 anos que eu me formei, né? Dentro desses 4 anos, fazem 4 anos e 2 meses que eu trabalho em Extrema, né? Desde quando eu me formei, eu trabalho lá. E dentro desse período, eu sempre trabalhei com medicina da família, né? Clínico geral. E também sou pós-graduado em saúde do trabalhador. Eu me formei na Universidade de São Francisco, em Bragança, né? E fiz especialização em medicina do trabalho pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, né? Então, atualmente, Extrema, eu trabalho nas duas áreas, né? Mas mais intensamente no programa Saúde da Família e mais precisamente, né, no ESF Vila Esperança. Tá? É isso aí. Cadê o pessoal aí do Vila, né? Que o pessoal andou compartilhando. O pessoal aí, né? É. Da área da saúde aí. Eu tô vendo que a Rafa entrou. Gente, vamos compartilhar essa live aqui, ó, aqui embaixo aí, com mais amigos para vocês, né? Poderem aí prestigiar a nossa live de hoje. É isso Então, aí. o doutor é filho de Chico também, né? Porque eu me formei também na São Francisco, não de Bragança, mas de E- Itatiba, porque na época não tinha psicologia aqui em Bragança. Mas é legal, né? A gente poder aí encontrar colegas que, né, estudaram aí na mesma universidade, né? Então a gente está representando Sim, aqui a USF, hein, gente? Ó que legal. Quem verdade. estudou na Com USF, certeza. coloca aí. Ó o pessoal chegando aí, ó. Ó lá, as enfermeiras chegando aí. Isso aí, ó. Se não entrasse na nossa live, a gente ia ficar bravo, né, doutor? Ah, com certeza, né? Ainda mais pessoas que trabalhavam com a gente ainda, né? Ó lá, tá vendo? Ó, a Vanessa é a psicóloga do CREAS, nossa Uhum. colega aí, psicóloga também, lá da Universidade de São Francisco. Pessoal, sejam bem-vindos, tá? Ó lá, já tem até um fã-clube aqui, hein? Doutor Marco tá com fã-clube aí, né, Ai, meninos? começou já. Já começou, né? Mas, gente, hoje É. o assunto é sério, tá? Eu sei que é sexta-feira, vocês estão tudo Uhum. animado aí, né? O povo que é tudo solteiro aí tá animado, mas hoje o assunto é sério, tá? Verdade. Então, vamos lá. Uhum. Hoje o assunto, né, que a gente vai falar um pouquinho, que até o doutor Marco que deu a sugestão, né, que eu fiz o Uhum. convite, mas no sentido de falar sobre paternidade, e aí ele Uhum. sugeriu essa questão de pré-natal do homem, né?
E é uma coisa que não se ouve falar muito, né? A não ser a Uhum. gente que trabalha, né, com família, né, os profissionais. Mas eu acredito que a grande maioria da população ainda não conhece, né? Então, se você puder explicar um pouquinho o que que é isso, né? Da onde que surgiu, E, na funciona. verdade, o Ministério da Saúde ele já preconiza há um bom tempo, né? Já há alguns anos, junto com a cartilha da atenção básica, né, da saúde da família, o pré-natal compartilhado, que é o pré-natal da mulher, né, da grávida e do seu companheiro, né? Então, qual que é a intenção, na verdade, dessa cartilha? É de trazer o homem para o atendimento na atenção básica, né? Porque o homem é aquela forma, né? O homem, ele só lembra realmente de ir no médico quando realmente está doente, né? Quando realmente aperta a questão da doença. Então, o homem, ele vai postergando os cuidados em saúde, né? E chega aquela hora que só quando ele atinge uma certa idade, que ele fica sabendo, nossa, tô chegando perto daquela idade que precisa fazer o exame de próstata. Eu tô chegando perto Verdade. daquela idade, eu tô tendo dores no peito, entendeu? Então só realmente quando a saúde do homem, quando ele vê que está com a saúde em risco, é que ele quer procurar o médico. E não necessariamente ele chega a procurar atenção básica. Ele faz o caminho todo contrário. Em vez de ele procurar atenção básica na forma de prevenção, ele vai primeiro procurar o pronto-socorro. Aí lá no pronto-socorro resolvem a vida dele, como se diz, né? Entre aspas, né? Tira ele do estado de dor ou alguma coisa assim, né? Fornecem o medicamento. E aí ele passa um longo período, né? Sem pensar nessa forma de prevenção, né? Que é muito cultural também, né? Do ser humano, né? Do brasileiro em si, né? O homem, ele não tem o costume, ele não tem a cultura, né? Vamos dizer assim, né? Não vou nem falar de que seja um preconceito, talvez, mas que seja uma coisa bem cultural mesmo dele não procurar um médico, entendeu? Geralmente a mulher procura, né? Quantas vezes nós, quando éramos jovens, quando a gente ficava doente, é a nossa mãe que levava a gente até o médico e nunca o pai, né? Porque o pai geralmente está trabalhando, a mãe está fazendo além de trabalhar fora, cuida da casa, cuida dos filhos. Então, nunca se teve muito esse cuidado do pai tomar a iniciativa de ir ao médico, né? Então, todo esse caderno da atenção básica, né? Ele, de alguma forma, ele tenta pescar esses homens, né? né? Dos cuidados, Laçar, laçar laçar esses mesmo. homens e trazer eles para os cuidados da gestação também, né? Os cuidados com a mulher, que é muito importante. E é o que acontece também. Toda vez que tem uma consulta pré-natal, a cada 10 pacientes, uma paciente vem acompanhada do parceiro ou do marido, Nossa, entendeu? Então é muito difícil. Geralmente a gestante ela prefere levar a mãe, ela leva a sogra, ela leva a tia, leva os filhos, né? Às vezes a gestante chega com 3 filhos lá para consulta, né? Então ele não tem realmente esse costume, né? Então a cartilha do pré-natal agora ela já vem com um campo específico para o homem, né? Então no verso dela tem um campo lá que é somente para o parceiro, com todos os exames de rotina que ele gostaria de fazer, né? Só que isso não quer dizer que nós, como médicos, na hora que a gente se depara com uma situação, uma doença, que a gente vai pedir somente aqueles exames daquela cartilha, né? entendi, Então, entendi. o cuidado é sempre muito mais amplo, né? Eu já tive pacientes que foram acompanhar a gestante, né, durante uma consulta, porque, na verdade, ele nem queria entrar na consulta, mas acabou entrando para querer conversar sobre uma outra coisa. E até era uma doença séria, né? Quando eu olhei para ele, falei Nossa, assim, nossa, eu acho que isso aí é uma doença séria. Aí acabei pedindo outros exames, acabei ajudando ele, mas aquilo ali foi durante a consulta pré-natal, né? Talvez se ele não tivesse ido apenas e outra coisa, ele só entrou na consulta por insistência dela,
porque ela também estava achando que tinha alguma coisa errada com ele. E ele não queria, Olha só. achava que era uma bobagem, que não precisava, né? Aí, então isso acontece muito, tá? E tem muitas dificuldades nisso, né? Não só a questão cultural, mas quanto a questão de o paciente mesmo ele tem medo de ir na consulta pré-natal com a mulher, porque ele vai ter que faltar no serviço, vai perder aquele período lá do serviço. Aham. Ele fica super preocupado porque nunca faltou no serviço, né? Outra coisa, ele tem a questão também da vulnerabilidade social, que é muito gritante, né? Que a gente se É. depara todos os dias no PSF, né? Ainda mais com essa coisa da pandemia, que tá todo mundo trancado dentro de casa, né? Os casos de violência contra a mulher também. Então, são muitos fatores que, se a gente ficar discutindo, a gente fica até amanhã discutindo diversos fatores aqui, né? Mas essa cartilha é muito importante. Mas até nós, médicos, apesar de conhecermos a cartilha, a gente tenta, né? A gente sempre pergunta para a gestante, né? Para a mãe, no caso ali, e o seu marido, como é que tá? E o seu parceiro? Por que que ele não veio na consulta? E as desculpas são diversas, né? A desculpa é sempre, olha, ele não veio porque está trabalhando, que é o clássico, né? Ele está trabalhando, ou pior, né? Quando, vamos supor, a gestante ela é adolescente, né? Ele não veio porque ele foi só no ficante, né? A gravidez na adolescência, né? Muitas mulheres também falam assim, olha, ele não veio porque eu não estou mais com ele, a gente está separado, né? Então isso acontece muito, né? E Sim. é um direito dele participar das consultas pré-natais, né? E também é um direito da mulher escolher qual é a companhia que ela quer dentro do consultório, né? Então tem essa coisa que às vezes é um pouco que para a gente fica delicado, tanto ficar perguntando demais, né? Sim, Quanto sim. ficar falando assim, viu? Mas peça para ele vir, mas ela não quer que ele venha. Olha, mas por que que ele não vem? E ela também fica às vezes, por que que eu vou chamar? Ele não quer vir também. Se eu for chamar ele, qual que é a impressão que o médico vai ter, né? Então tem toda essa questão, né? É tipo assim, é um grande desafio, na verdade, né? O Com pré-natal do certeza, homem é com um grande desafio, certeza. Tem que ter né? um jogo de cintura, né? Opa, Sim, peraí, deu sim. uma travadinha aí. Deu Demo- uma travadinha, mas eu acho que a gente já voltou. Tá. Aí. Tem que ter um jogo de cintura, né, doutor? Tem Beleza. que ter um olhar diferenciado, né? Tem que entender da cartilha, né? Que nem você citou, mas é além disso, né? É entender as vulnerabilidades, né? E quando a gente fala de vulnerabilidade, né, a gente Sim. sabe, né? A gente que é da área social é o que está acontecendo, né? Uhum. Mais ainda agora nesse período. Parece que assim, né? O que estava pequenininho explodiu, né? Aqueles problemas sociais ali que vinham, né? Empurrando com a barriga, com a pandemia, parece que, né? Parece que foi um fermento ali. O Sim, negócio cresceu, né? E isso tem que exatamente. ficar para vocês. Sim, e na teoria tudo é maravilhoso, né? Na teoria, tudo é aplicável, existem leis, né? Ou se você pegar a cartilha do SUS para você ver todas as leis referentes ao direito do homem de participar do pré-natal, né? Eu estava estudando a cartilha é enorme, né? E até um pouco prolixa, você fica vendo, é tanta coisa, é tanta lei. Tipo, eles dão tantas leis para que a gente possa orientar os pacientes e seguir, né, essa cartilha, mas quando chega na prática, a realidade é outra, né? Com certeza, Quando, com certeza. quando ou seja, a cartilha, quando a gente abre a cartilha e a gente lidar com uma questão de vulnerabilidade social, é tão complexo que desmonta qualquer tipo de teoria, né? Aí tem que ser na prática mesmo, na raça, para a gente ver o que, que a gente pode fazer de melhor para aquela família, né? E nem sempre, né? E nem sempre a presença ali da pessoa, do pai, apesar dele ter os direitos de participar, nem sempre é o melhor para a gestante naquele momento, tá?
mas é importante as pessoas saberem que é um direito, né? E que o homem tem que participar. Por quê? Porque isso está ligado a uma melhora do pré-natal de forma significativa. Se você entrar hoje na internet e procurar trabalhos científicos falando sobre isso, né, você tem uma redução enorme, né, do caso de depressão lá na frente, no caso da gestante, né? Você tem uma diminuição das complicações do pós-parto, né? Com Das, certeza. das doenças psicológicas, né? A mulher tem toda aquela coisa da sua vaidade, né? Ela tem as mudanças fisiológicas durante a gestação, né? Aquelas mudanças, né? A mulher às vezes ela fica um pouco, a mulher que é mais vaidosa, ela fica um pouco mais gordinha, começa a aparecer estrias, né? E a presença do marido dentro do consultório sempre apoiando, ajudando, né? O parceiro, o marido, né? O namorado, a pessoa sempre apoiando ela sabe que tem, tipo assim, é um pilar, né? É mais Com um pilar certeza. ali de sustentação, né? Para que ela possa levar, né, as suas mudanças, né, a mudança do seu corpo, né, de uma forma mais tranquila, né? E isso vai se refletir depois pós-parto, né? Com certeza. Tem muitos trabalhos falando sobre isso, né? Dizendo que a participação do homem durante todo o ciclo do pré-natal, né, até a hora do parto, que reduzem muito, em quase 80, 90%, a chance da mulher desenvolver depressão pós-parto, né? Então, isso é uma coisa muito importante, Com né? Que a certeza. gente precisa ver, né? E outra coisa, a criança também, né? Isso tem tudo a ver depois com a criação, né? A criança ter o pai por perto, e isso traz um significado muito importante no seu desenvolvimento, no seu crescimento. E mesmo quando os pais são separados, né? Mesmo quando não há mais o convívio entre eles, né? Eu sempre falo para algumas mulheres que estão nessa situação, né? Que durante esse período o pai ele não pode ser recebido, né? Para ver a criança como se fosse a visita, né? Ele Sim, tem isso que é ser importante recebido, falar. ele tem que ser recebido na casa como o pai, né? Então, isso leva a transformações no meio social muito grandes, né? E podem trazer que as pessoas no início não entendem, mas no final da história, isso leva a repercussões psicológicas tanto para o lado do pai, da mãe, da criança, né? E para o desenvolvimento da criança isso é muito importante, né? Gente, olha só, eu tô aqui, uhul, uhul, comemorando, né? Porque eu compartilho de tudo que você, né, falou até agora. Uhum, Compartilho, é algo que eu venho defendendo aqui, né, nas redes sociais. Quem me acompanha aí sabe, né? Que é isso, né? O companheiro, né? Estando próximo, né? Às vezes não tá junto no relacionamento, mas está ali apoiando a gestante é o uhum, fator principal. Às vezes está com, né, um problema aí, tá aluguel atrasado, tá com outros problemas, mas o fator principal, seu companheiro tá junto, eles uhum, conseguem superar melhor, né? Então é um fator de proteção muito grande, mas ao mesmo tempo às vezes pode ser de risco, né? Então sim, tem uma pergunta aqui da Vanessa, nossa uhum, psicóloga Vanessa, ela sim, está perguntando assim, ó, quando é identificado violência contra a gestante ou ela relata, né, sofrer agressão na gestação, quais uhum. são as orientações e encaminhamentos que o médico pode fazer, É né, no assim, caso de é, violência? existem diversas formas de violência, né, contra a gestante, né? Se for para pontuar aqui para você, né, a principal é a psicológica, né? A principal é a psicológica, né? Então, às vezes a gestante, o que que acontece? O que que a gente percebe? A gestante nunca conta para a gente de cara que ela está sofrendo violência. Então, Sim, geralmente quando ela chega em consulta, a gente sempre começa a notar que tem algo estranho no comportamento dela. Já aconteceu comigo, por exemplo, de pessoas virem procurar a gestante no consultório, ou da empresa que ela trabalha, ou assim, para tentar entender o que estava acontecendo, que estavam preocupados com ela, que ela não ia trabalhar, ou que ela às olha, vezes, ou porque ela estava entregando talvez muitos atestados, né? E não
dos atendimentos que passavam comigo, mas em outros locais, né? Passava com outros médicos em pronto-socorro, em outras unidades de saúde, até em outras cidades, né? Pegava declarações de trabalho, né? Então a gente vai tipo é difícil você entender isso logo de cara, né? Esse exemplo que eu estou te dando, por exemplo, eu só fui perceber o caso de violência dela mesmo e eu só fui questioná-la sobre isso durante a terceira consulta, né? Onde eu percebi no prontuário, né? Que toda gestante que vem na consulta, geralmente naquele dia ela vai precisar fazer exames, ou ela vai precisar pegar, colher, né? Um exame de urina, por exemplo. Então, às vezes eu dou declaração ou atestado para o dia todo, porque ela vai ficar ocupada por conta daquilo, né? Sim. Então, às vezes ela precisa tomar uma medicação, alguma coisa. Às vezes a medicação precisa ser endovenosa. Então, eu preciso administrar uma medicação. O que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma declaração para ela para que ela fique em tratamento aquele dia, colha os exames, né? Aí no dia seguinte ela pode trabalhar tranquilamente. No caso dessa moça, quando eu abri o prontuário, eu vi que ela tinha diversos atestados, né? E eu comecei a questioná-la, falando assim: olha, eu só tô achando um pouco estranho que você está com muitos atestados. Alguma coisa está acontecendo, né? Por que você está pegando tantos atestados assim? Aí algumas relutam, às vezes um pouco, não é nada, porque realmente estava com uma dor de cabeça, elas disfarçam, elas contam histórias mirabolantes, falam que é que nesse dia eu realmente acordei atrasada, não deu tempo de ir, eu estava com uma dor de cabeça, não fiquei com vontade, né? Aí chega lá na frente, elas contam, não, realmente, olha, meu parceiro bebe, uso de álcool e drogas às vezes, entendeu? E me ameaça, né, com facas, né? Às vezes chega a violência simplesmente verbal e isso derruba a mulher, né? Ela fica sem apoio. O que se pode fazer, o que o médico pode fazer, o que a gente faz dentro do consultório é o seguinte: a gente colher toda a história, primeiramente, né? A gente preenche bonitinho lá o prontuário médico para ter respaldo legal, tá? A gente Sim. conversa com a gestante para saber exatamente o que está acontecendo, né? Porque a gente precisa saber as duas histórias, precisa saber os dois lados da história, porque a gente não pode, a gente está ali para ajudar, a gente não está para julgar, é diferente, né? Então, o que a gente faz? Às vezes eu chamo primeiro os agentes de saúde, né? Converso com eles, se conhece a família, vê o que está acontecendo. Aí toda a equipe do PSF, né, se junta para tentar ajudar aquela gestante, enfermeiro, técnico de enfermagem, né, um trabalho em equipe. Aí a gente vai partindo, depois disso, com certeza ali, né, a gente pode ir para o âmbito da assistência social, tá? Então, diversas vezes eu estava com a gestante no consultório, com a paciente em si, vítima de violência, e eu solicitei a presença da assistente social para discutir com ela, para a gente decidir junto qual seria a melhor atitude, o que ela queria fazer, né? Se a gente poderia conversar com ele, né, com o parceiro no caso, para melhorar, para ter uma melhora nessa relação. E quando o caso é insustentável, realmente a gente orienta ela a fazer uma denúncia, né? A ligar para a polícia, fazer uma denúncia, né? Quando a gente vê que realmente está tendo violência física, violência psicológica, né? E tudo isso que envolve o quadro. Então, o que o médico pode fazer para ajudar é tentar colher o máximo da história, tentar adivinhar ali, né? Tentar, com a gestante, ver qual é o melhor caminho. E junto com toda a equipe do PSF e assistente social, a gente orientar ela para que, olha, se você estiver sofrendo violência, uma mulher que sofre violência durante a gestação, o risco de parto prematuro é muito grande. Muito grande. O risco de aborto é muito grande, Muito grande. né? Então nós temos ali 2 vidas em risco, né? Então isso é muito perigoso, né? E é muito delicado também, né? É uma situação muito delicada. E você pode ter certeza, é uma das coisas assim que no dia a dia nosso, do PSF, tipo assim, é uma coisa muito comum de acontecer, infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente é uma coisa muito comum de acontecer, e não só com gestantes, né? Com mulheres aí, seus parceiros, né? Todos os dias a gente sabe que chega relato, né, dos agentes de saúde,
né, que presenciaram brigas aí pela rua, né, que ficaram sabendo de casos que aconteceram no final de semana, né? Então aí a gente tem que agir com rapidez para poder auxiliar essas famílias, né? Sim, com certeza, né? Então, e essa parte, né, só para reforçar um pouquinho, essa parte, às vezes, delas não se abrirem, principalmente em relação ao vínculo, né? Sim, sim. Quando a gente, né, tá aí num serviço, principalmente no serviço público, né, as pessoas já vão com receio às vezes, né? E Uhum. demora-se um tempo para criar um vínculo, uma confiança, né? Por isso que é muito delicado, né? E aí a pessoa É, traz um assunto desse, como que você vai, né, ter esse manejo aí de não, né, trabalhar, claro, a questão de ajudar, mas ao mesmo tempo tem a questão da denúncia, né? É muito uhum. delicado, né? É difícil, porque quando a gente está ali e ela pede ajuda, né, a gente tem que tentar orientar da melhor forma, né? Só Sim. que a gente está ali para orientar, né? Mas sempre fazendo de tudo para o conciliamento, para tentar ajudar, né? E não de forma alguma, em qualquer momento, assim, não é só porque ela contou uma história de agressão que a gente vai julgar lá o parceiro, porque a gente não sabe qual que é a relação, como que aquilo acontece dentro da casa, né? Então, as experiências que eu tive até hoje trabalhando em Extrema com relação a isso foram muito boas, porque o pessoal da assistência social é muito presente nos PSFs. Entendeu? Então eu nunca, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema assim muito sério, né, com relação à violência, tá, contra a mulher ou contra a gestante, né? Porque a Ainda gente consegue, porque a gente consegue agir rápido. Sim, isso é importante. E eu achei Uhum. bacana, né, que aí você citou que é um trabalho em equipe, né? Então é Sim, legal porque sim. daí tem a visão de todos da equipe, né? Então cada um pode contribuir, né, com a sua visão, com o Sim, contato que tem com essa gestante. Às vezes a gente comunitária tem muito mais contato, né, sim, do que sim. vocês, né? Então eu acho muito Sim, interessante dessa forma. e são peças fundamentais, né? Tanto o agente de saúde quanto a enfermagem, por exemplo. Sim, Tem coisas, por exemplo, que as pacientes não contam para mim, por eu ser homem. sim, Então, geralmente se abrem mais com a agente de saúde ou se abrem mais com a técnica de enfermagem, com a enfermeira, e elas também orientam, olha, conta para o médico, vamos ver o que que a gente pode ajudar, né? Porque tem que ter, sim. às vezes, diversas vezes eu já fiz consultas compartilhadas, né, com a enfermagem, né, junto, até mesmo com a dentista, às vezes, entendeu? Porque não é fácil realmente você. Porque a pessoa está expondo toda a sua intimidade ali, né? Isso causa um pouco de constrangimento naquele momento, né? Só Com que aí, certeza. só que conforme a gente vai conversando e orientando, elas vão ficando um pouco mais corajosas e começam a entender, né, a importância que isso tem. Vai criando uma confiança, né? E Sim, vai fortalecendo o vínculo, né? Vamos dizer assim. fortalecendo o vínculo. Isso é É. muito importante, né? Uhum. O fortalecer o vínculo é. Aí eu vou defender agora, né? Puxar a sardinha para o lado, né? Fortalecer vínculo é o nosso carro-chefe na assistência É. social. Então, Uhum. a gente gosta muito dessa parceria que a gente tem, né, com vocês, equipe de saúde, porque é um grande elo que a gente forma aí para proteger essas famílias. Então, Uhum. né, cada um fazendo a sua parte, e aí o negócio anda, né? E a família também começa a perceber que tá Sim. todo mundo querendo ajudar, né? Então eles começam a se abrir mais com a gente. Sim, sim. Isso é muito importante. E Bem, agora, uma coisa muito importante. Pode fala aí, falar. pode falar aí, pode falar, Não, pode pode ser. falar, fala você. O pessoal Você que é a aí tá moderadora. gostando, o pessoal tá interagindo, né? Ele É, gosta de você que falar, é, hein, gente? eu falo demais. Você que Não, é a mas a moderadora, live é pode perguntar. sua. A live é sua, tá? É que eu quero fazer só ler um comentário aqui da Karina Morbidelli. Beijo pra Tá, Karina. Ó. O vínculo entre pai e filho já começa a ser formado no pré-natal. É isso mesmo, Karina. É no é isso aí. pré-natal que começa o vínculo, né? Uhum. É... Sim. Ó lá, gente. Olha, tem um monte de gente que entrou aqui. Nossa, muita gente. Nossa, quero dar as boas-vindas aí para vocês.
o pessoal lá do nosso trabalho. Olha, o Uhum. João Paulo, diretamente de Vargem, que trabalhou com a gente. A Thaís, ó, importante frisar também sobre a violência que muitas mulheres sofrem no puerpério. Ó, interessante, hein? Sim. Gente, para Sim, quem não sabe, eu já tive muitos casos também no PSF, onde a mãe, por exemplo, ela não conseguia amamentar. Ela não conseguia amamentar a criança, né? Era uma pessoa de vulnerabilidade social, né? Uma paciente de vulnerabilidade social, e ela não conseguia amamentar. E o dia que ela chegou no PSF, a enfermeira, quando foi ver a criança estava muito abaixo do peso, né? Tem aquela coisa da criança perder 10% do peso na primeira semana, né, do nascimento, ela recupera no segundo e no terceiro ela começa a fase do crescimento. E essa criança, ela tinha perdido 40% do peso, né? Isso deixou a gente muito preocupado. E naquele momento a gente não sabia, porque a mãe realmente não queria contar pra gente o que estava acontecendo, né? E era também um caso de violência no puerpério, o parceiro alcoólatra, né, que estava ameaçando ela, porque chegava bêbado em casa e ela tinha medo. Então toda aquela tensão, aquela adrenalina, aquele estresse que ela vivia, ela não conseguia amamentar o filho, porque o leite, né, no jargão popular, o leite seca, vamos dizer assim, né? sim. Então o que acontece? Ela não conseguia amamentar a criança. Então a gente conversou com ela, quando a gente, quando eu indaguei, perguntei a ela se ela estava sofrendo algum tipo de violência, ela começou a chorar, né? Aí, dali em diante, eu falei assim: então tá bom, já que você não quer fazer nenhum tipo de denúncia, a gente tem que ajudar o bebê, né? Vamos fazer alguma coisa, né? Aí é assistente social, é a nutricionista para avaliação da melhor fórmula para a criança, né? E aí a gente conseguiu entrar com a fórmula rápido, né? Eu solicitei, foi um pedido de urgência até, que aí o pessoal da enfermagem do PSF, que é muito importante nisso, que eles fazem o primeiro contato, né? Agenda uma consulta rápida, né? A nutricionista vem até o PSF, faz a avaliação e também já disponibiliza a receita, né? Com leite para que ela possa retirar depois da assistência social, né? Aí ela vai lá, retira o leite, tudo bonitinho, e a criança logo logo começou a ganhar peso e se desenvolveu super bem, né? Mas quanto mais essa mãe demora, né, para comparecer ao serviço, para mostrar que a criança não está bem, né, isso aí pode ser um fator de vida ou morte às vezes, né? A criança perde muito peso, a imunidade dela baixa, ela fica muito suscetível às doenças respiratórias, né? E uma criança, né, de poucos dias, né, desenvolver uma pneumonia ou qualquer outra doença, é muito rápido, né? Então, isso aí é uma coisa que é muito preocupante, né? Com certeza, com certeza. E só uma observação, gente, puerpério é a mesma coisa que pós-parto, tá? Posso falar? Porque como a gente está acostumado, né? O meu marido às vezes fala: o que que é isso? O que que você está falando? Você tem que falar, né, a língua do povo, Fala a língua né? do povo, Só, verdade. a língua do povo. Tem Então, razão. né, gente, puerpério, não, tranquilo, né? Só pra gente ir falando aí com o pessoal que é pós-parto, mas o pessoal tem que ir acostumando também, porque tem muita coisa agora, né? Falando sobre o puerpério, chamando a atenção desse momento, né? Sim, sim. E olha que Uhum. bacana, né? Você trouxe um tema que também, né, tá se falando muito essa semana, Semana Mundial do Aleitamento Materno, né? Fica Isso. todo mundo aí com certeza querendo motivar. Nossa, eu super apoio. Só que a gente tem que tomar um Uhum. cuidado, né? Olha só, tem que ter esse olhar. Mas, né? Nossa, será que ela não quer amamentar o filho? Olha só quantas coisas tem por trás, né? Dessa Sim, amamentação que não tá dando certo, né? E a fórmula nessa hora foi que salvou a vida da criança, né? Então a sim. gente tem que avaliar, parar de julgar, né? E entender a Exato. situação de cada mãe, cada família. Cada situação é uma situação diferente, né? Cada paciente reage de uma forma, né? É muito complexo, o universo é muito amplo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que muita coisa passa desapercebido, que a gente fica sabendo só na quarta, quinta, sexta consulta às vezes, né? E essa questão, né, da violência é uma coisa muito séria que agora durante, né, essa pandemia aí do Covid, né, infelizmente tem aumentado muito,
né? Mas não tem o que fazer. A gente tem que correr atrás, né? São muitas vertentes, são muitos caminhos para se seguir, mas aos poucos a gente vai conseguindo, né? Com certeza, a gente vai aos poucos conseguindo. E eu queria abrir aí para o pessoal, né, para perguntar, gente. Vão perguntando, tá? A gente começou aí com o tema pré-natal do homem, mas olha onde a gente foi parar, né? É. Tem tudo a ver. É um tema que a gente está abrindo aqui, né? Que tem a ver com famílias, né? Então, Sim. vocês fiquem à vontade aí para, né, ir perguntando para gente. Então, se a gente for pensar, então, né, no momento aí que o homem participa desse pré-natal, né, quais são aí os exames que ele tem que fazer, né, que vocês indicam, como que Sim. funciona, tá? Os exames são os exames de rotina, né? Os exames que a gente pede são que, como é para trazer o homem para a atenção básica, é o hemograma, o lipidograma, né? Lipidograma, né? Falando a linguagem do povo, é o colesterol total em frações, Isso. né? O triglicérides, né? O hemograma completo, né? E outros exames, os exames, os testes rápidos, né? Para HIV, hepatites, né? Teste rápido para sífilis, né? E aí tem uma outra questão, né? Que quando alguns homens sabem que são esses os exames, eles falam assim, mas por que que eu vou fazer isso? Né? Por que que o senhor vai pedir? Se a minha esposa já fez, por que que eu tenho que fazer? Né? Então isso é uma coisa que também afasta eles um pouco, porque o homem não está indo lá para fazer exames, ele não quer fazer os exames. O que o homem quer, ele quer apenas é acompanhar a gestante. Então, às vezes, muitas vezes, eu falo assim, viu, o que que você acha, né? Eu dou opção para ele, para não afastar ele aquele momento do consultório, né? Porque senão na segunda consulta ele nem volta. Então eu sempre falo assim para ele, olha, o senhor não gostaria de fazer uns exames, né? Aí ele fala, que exames? Olha, o senhor já está numa certa idade, você já passou, vamos supor, dos 40 anos, você não quer fazer um PSA, você não quer fazer um exame de colesterol total e frações. Aí na próxima consulta, quando já tem uma certa confiança, você, vamos fazer o teste de hepatite. O teste rápido é rapidinho, a gente faz aí quando a gente já pega uma certa intimidade, né? Porque tudo você tem que ir devagar, tudo você tem que falar com jeito, né? Se você vai direto assim, mecanicamente, pedindo um monte de exames, quando ele precisa voltar na consulta, ele não volta, ele dá os exames na mão da esposa e a esposa volta sozinha com os exames dele. Isso acontece diariamente comigo, sabe? Então eu sempre tento falar para ele, olha, venha no pré-natal, é importante para ela, é importante para sua esposa ter você junto, né? Você traz mais confiança para ela, porque na hora da gente entregar um exame para a paciente, às vezes o resultado daquele exame não é um resultado legal, né? Então às vezes naquele exame eu preciso dar uma má notícia e não é fácil receber uma má notícia gestante e sozinha de frente para o médico dentro do Sozinho. consultório, né? Então é uma Verdade. coisa, então é uma coisa muito complicada. Então, às vezes, já aconteceu de eu ver um exame ali, ver uma alteração, e eu falo assim, viu, tem alguém com você? Ah, minha mãe está aqui fora. Você não quer pedir para ela entrar aqui junto, para a gente conversar junto? Entendeu? Para sempre a gestante ter alguém por perto, né? Para auxiliar. Às vezes é uma pessoa mais experiente, às vezes é a avó, é a mãe, ou é uma irmã mais velha. Pode ser qualquer pessoa, né? Até mesmo o parceiro, o marido, o irmão. Então, eu sempre peço para que sempre venha junto, né? Porque às vezes você tem um resultado de exame ali, você às vezes pega um ultrassom, que tem uma alteração ali, por exemplo, de translucência nucal, que pode indicar que aquela criança possa ter síndrome de Down, às vezes, né? Que é uma coisa muito comum que acontece, né? E aí você vai falar para a mãe, como que a mãe vai absorver essa notícia? Porque ela não tem, para gente que está envolvido nisso, né? Para gente que trabalha com isso, para gente são coisas rotineiras, né? Agora, para aquela mãe falar assim, nossa, mas o ultrassom do meu filho está alterado, isso tem algum problema, doutor? E ela já fica extremamente preocupada, né? A adrenalina sobe, ela fica emocionada, né? E ali a gente tem que sempre ter um certo rebolation, vamos dizer assim, né? É um jogo de cintura para que ela consiga sair, quando ela está sozinha, confiante, né, do consultório, né? Confiante, a confiança é a principal coisa, né, que ela precisa ali naquele momento.
né? E saber que a gente vai fazer de tudo, né, para que aquele exame venha normal da próxima vez, ou que a gente possa dar um melhor auxílio se caso aquela alteração for realmente o diagnóstico de alguma doença mais grave, alguma coisa assim no futuro, né? Então, tendo a presença ali do parceiro, no caso, na hora de receber os exames é muito importante, né? Eu tenho gestantes, por exemplo, que falam assim, doutor, eu quero pedido para fazer o ultrassom pelo SUS, né? Que fazem os 3 ultrassons, né? Mas eu também quero um pedido porque eu quero fazer pelo convênio. Aí eu falo assim, mas qual que é o motivo de você querer fazer 3, 4 ultrassons, né? Não há necessidade, mas nada contra, você pode fazer. Ah, é porque eu quero montar um book de ultrassom, né? Que ela quer fazer ultrassom na 10ª semana, na 15ª, na 20ª, 25ª, né? Com 30 semanas, com 35 semanas, ela quer fazer ultrassom, ela quer fazer um book do ultrassom. E isso aumenta muito a expectativa da vinda da criança, né? As mães querem fazer o chá de bebê, chá revelação, né? Que está muito na moda, fazer chá revelação, né? Agora charreata, viu? Né? Agora charreata. Carreata Na revelação, né? moda, charreata por causa da pandemia. Então. Então quando as mães aumentam muito a expectativa, né? Isso também aumenta o risco do pré-natal, né? Isso também aumenta o risco. Por quê? Porque qualquer coisa que aconteça nos exames, qualquer alteração, por mais comum que ela seja, porque nenhuma gestação é igual a outra, né? Às vezes tem uma pequena alteração da placenta da mulher, às vezes uma pequena alteração lá do bebê que não é nada assim tão significante, da concentração do líquido amniótico na barriga. Então, quando ela vê aquilo, ela vai lá no Google e procura, né? Porque o doutor Google faz tudo muito mais fácil, né? Então ela recebe o exame e ela chega pra gente e fala assim, nossa, mas eu fui lá e olhei no Google, deu tudo alterado, meu Deus do céu, o que que vai acontecer? E pra gente convencer que aquilo ali é fisiológico, é normal, é ruim. E tipo assim, isso causa um estresse na mulher muito grande, né? Causa um estresse tremendo. E a gente fica ali lutando com ela, dizendo, não, isso é normal, e ela quer ir, não, porque agora eu preciso procurar um ginecologista, porque agora eu preciso procurar tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. Eu falei, não precisa fazer nada, tenha calma, tá? Isso não precisa nem tomar remédio, nem fazer nada, isso é normal, tá? A gente vai fazer um próximo ultrassom, a gente vai ver como que vai transcorrer, né? Assim, mas é complicado, tá? É complicado. Tem Sim, mãe. O Google também dificulta muito a vida da gente, viu? No dia a eu, dia. eu imagino. E se a gente for pensar em gestante, gestante em si já é ansiosa. Sim, em si já. Verdade. E aí, a gente tem aí, né? Então, esse relato do book aí do ultrassom, isso daí é novidade pra mim, hein? Ó, e No olha que eu, consul... Isso é muito convivo comum, muito com viu? gestante. Isso é muito comum. Isso é muito Olha comum. só. Faz 4 anos que eu estou trabalhando na atenção básica e sempre tem pessoas que querem fazer. Teve mães, por exemplo, que não queria que eu dissesse para ela, né, para ela poder fazer o chá revelação, né? Claro, não queria que eu dissesse o sexo do bebê, né? Recebeu o ultrassom, aí vem o ultrassom lá para mim escrito assim: olha, probabilidade de ser menino de 80%. Eu falei, opa, peraí, mas né? Aí eu falo para a mãe, olha, por quê? Porque a mãe fica querendo fazer diversos ultrassons antes da época, né? E aí eu sempre falo para elas, não, olha, faça ultrassom desse período até esse período, que aí você vai ter uma certeza. Ah, mas o ginecologista disse para mim que provavelmente é menino, né? Provavelmente pode ser menino. Eu falo assim, calma, provavelmente não é certeza. Vamos com calma, né? Senão daqui a pouco você vai preparar um chá revelação todo azul, né? Aí vem a Maria, nasce a Maria, entendeu? Então tem que tomar cuidado, ou recebe o mundo e isso está cada dia mais precoce, né? E com as pacientes jovens isso é muito comum. As pacientes Sim, jovens elas reúnem as amigas e elas querem fazer o chá revelação o quanto antes, né? Quanto mais cedo fazer melhor, entendeu? ó, Então, e vamos lá.
Desculpa te interromper, Vamos mas é que o lá, pessoal tá bombando aqui de tá perguntando comentário. aí. Ah, A Bianca aqui, sua colega aí ah, de trabalho, ela chamou sim, atenção para um tema, ó. É importante falar sobre as relações sexuais durante a gravidez. Acredito que muitos casais têm dúvidas sobre isso e às vezes até receio de perguntar. Isso, ah, ótima pergunta. Nos grupos de gestantes, a gente até hum, traz esse tema, sexualidade, porque é algo que elas têm muita curiosidade, muita dúvida, mas não sim, perguntam. sim. É que assim, é muito comum, né, o tal do sangramento, né? Durante a gestação, a paciente, às vezes, ela chega no consultório, né? Relatando, doutor, eu tive um sangramento, né? E às vezes ela está com 24 semanas, né? E o pai chega junto, todo assustado, achando que vai acontecer alguma coisa, né? Que vai perder o bebê, que é risco de aborto, né? Então, nessa hora tem que ter muita calma, porque geralmente quando se tem relação sexual, é normal o sangramento pós-coito, né? Aí esse sangramento pode durar, ter um período até de 3 dias, né? Então não há nenhuma contraindicação, né? A não ser que seja alguma indicação ou porque o exame deu alguma alteração lá do colo uterino, né? Do colo uterino que é alguma má formação às vezes que tem uma incompetência istmo-cervical muito grande, talvez, né? Mas uma gestação que está transcorrendo normalmente, com ultrassom normal, não tem por que abstinência sexual, né? Isso não existe, tá? Pode ter relação sexual normalmente, só que acontece muito esse sangramento. São pequenas gotinhas, até mesmo de sangue vivo, que podem aparecer, que a mulher percebe, às vezes, na calcinha ou no absorvente, e essa pequena quantidade de sangue pode durar até mesmo 3 dias, tá? Mas isso é Entendi. muito comum. Era a queixa mais frequente quando eu estudava, que eu era estudante de medicina, e eu estava nos plantões lá da ginecologia, e muitas mulheres chegavam, ligavam para o SAMU porque estavam tendo sangramento, né? E quando a gente tirava a história, tudo, fazia o protocolo, né, completamente totalmente fechado, né, sem nenhum tipo de abertura, e tinha às vezes realmente um pouquinho de sangramento, mas ela relatava que tinha tido relação sexual, tá? Então isso é importante, né? Não precisa ter medo de ter relação durante a gestação, né? É claro que, né? Vamos devagar, né? Não precisa ser, né? Não precisa, pode ter relação normalmente, né? Mas, né, sempre tomando cuidado, né? Porque a gestante, né, ela tem as mudanças fisiológicas da gestação. Ela fica, às vezes, ela pode ter vontade de ter relação ou ela pode se sentir desconfortável, às vezes, né? E vai por parte também do companheiro e tentar entender essa parte, né, que das mudanças fisiológicas, né, e do comportamento da gestante também, né? Sim, com certeza, né? As doulas, né, comentam muito dessa questão de, né, quando você deseja em um parto normal, por exemplo, né, elas indicam muito, Sim, né, ter relações, né, próximo ali das últimas semanas, né? Mas o importante, gente, é isso, é informação, né? Vai lá, pergunta, vai lá no, né, no seu isso. médico, com a enfermeira, né? Não fica É, aí depois chamando o SAMU, né? exato. Porque A é orientação do PSF, complicado. a orientação que a gente dá no PSF é sempre assim: olha, você está com alguma dúvida? Liga. Está com alguma dúvida que você às vezes não pode sair da sua casa? Liga para a gente. Né? De segunda a sexta a gente está no PSF, então para tirar as dúvidas. O que vai acontecer se eu não conseguir tirar aquela dúvida pelo telefone naquele momento, quando a secretária me passa o telefone, ou a enfermeira, ou até mesmo o agente de saúde diversas vezes está passando às vezes, na rua, a pessoa pergunta para o agente de saúde, o agente de saúde liga direto para mim, né? E pergunta, ó, doutor, tem uma pessoa que quer conversar com o senhor sobre um assunto, tal, ela me passa o telefone e a gente acaba conversando, né? O que pode acontecer, eu falo assim, não, vem aqui no PSF, né? O que pode acontecer às vezes é eu falar assim, não, como eu fiquei na dúvida dessa orientação, corre aqui que eu já faço uma avaliação e a gente vê o que a gente pode fazer.
Não tô te ouvindo. Também não tá me ouvindo? Tá. Travou. Tá tudo. A Bianca falou que travou. Travou sua imagem. Beleza. Fechar. Vai lá.